Olá, tudo bem? Continuando aqui a nossa saga de comentários ao CPC 2015, no vídeo de agora a ideia é tratar sobre a interpretação dada ao artigo 8º do Código de Processo Civil de 2015. Esse é um artigo bastante controverso e a gente vai ver logo na sequência, mas antes nós precisamos conhecer o teor, qual é o texto do artigo 8º. Confere comigo. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esse artigo ele é bastante polêmico, primeiro porque ele faz remissão aí a alguns tipos abertos, né? Ele traz aí alguns conceitos que são bastante abertos, como é o caso dos fins sociais, exigências do bem comum. Ele fala também em proporcionalidade, razoabilidade, e são esses termos que deixam uma margem interpretativa bastante larga, né? Justamente porque no Brasil ainda nós trabalhamos com esses conceitos de uma maneira meio confusa, né? Por vezes e muitas vezes razoabilidade e proporcionalidade são aberturas, né, para discricionariedade, para que o julgador decida como ele acha conveniente ou como ele acha moralmente adequado. E não é disso que se trata, não pode se interpretar dessa maneira. E é por essa razão que esse artigo é bastante problemático, justamente porque ele traz uma regra de interpretação. Quer dizer, ao trazer uma regra de interpretação, em vez de guiar adequadamente a interpretação, na verdade ele abre vários caminhos bastante labirínticos aí e que não colaboram muito para a adequada interpretação e consequente aplicação do texto normativo. A gente pode perceber que esse artigo 8º do CPC ele tem uma certa conexão com o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trata justamente aí da interpretação da legislação pelo intérprete, né, por aquele que trabalha com isso, e que essa interpretação deve se nortear por atender os fins sociais e as exigências do bem comum. Então isso se repete aqui no CPC de 2015. Além disso, é importante a gente frisar que além de fazer essa remissão ao texto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, esse artigo 8º faz remissão a alguns princípios do direito administrativo. Isso é bastante lógico porque a função jurisdicional, por ser uma função pública, ela também está submetida aí a esses princípios do direito administrativo, né? Quando fala em publicidade, quando fala em eficiência, em legalidade, está resgatando justamente aqueles princípios que se aplicam à administração pública e que vão se aplicar também forçosamente à atividade jurisdicional, que também é uma faceta da demonstração ou do exercício do poder estatal, né? É importante, apesar das críticas que podem ser feitas ao artigo 8º, quando ele fala em proporcionalidade, razoabilidade, fins sociais, exigências do bem comum, que podem dar margem à abertura interpretativa, ele também fala em legalidade. E aqui há um acerto desse artigo 8º, né? Quando ele estabelece o necessário respeito à legalidade, ele coloca um freio na interpretação, né? Porque é bastante comum que a gente veja alguns voluntarismos por aí, né? Quer dizer, interpretações voluntaristas, no sentido de que o intérprete pega o texto e desrespeita o próprio texto, quer dizer, não se submete aos limites do texto. Por vezes nós vemos outro tipo de interpretação que a partir do texto o intérprete não respeita a própria legalidade. Quer dizer, não há um senso de respeito ao ordenamento jurídico como um todo, né? E é importante que o artigo 8º estabeleça essa necessidade de respeito à legalidade, porque ele é o nosso ponto de partida. Quer dizer, o princípio da legalidade é o ponto de partida também no processo, principalmente no processo. Porque se, como eu disse lá na interpretação do artigo 1º, o processo é uma garantia do cidadão,
o meio de garantir essa garantia é o estabelecimento feito pela lei, quer dizer, a lei é o limite. A lei diz que o processo é uma garantia, logo a lei é o limite para o intérprete, a lei é o limite para o aplicador do direito. Então é importante que a gente dê bastante ênfase à necessidade de respeito ao princípio da legalidade, conforme estabelecido aqui no artigo 8º. Além, obviamente, da publicidade e o processo, a gente vai ver isso quando analisar o artigo 11, o processo é público, seus atos são públicos, a fim de possibilitar que haja fiscalização sobre a atividade jurisdicional e eficiência, porque, obviamente, deve-se atingir um determinado resultado, né? Vai ser ou não a proteção do direito material, mas o que se deve buscar no processo é justamente a eficiência, porque a jurisdição é um serviço público. Sendo um serviço público, esse serviço deve ser eficiente. Obviamente que não é uma eficiência a todo custo e não é uma eficiência daquilo que a decisão impõe só por si, quer dizer, a decisão judicial não tem autoridade por si mesma, ela tem autoridade se ela respeita as regras processuais. E é muito comum que a gente veja também uma busca desenfreada por eficiência e um atropelo de algumas garantias processuais que são fundamentais. E isso não significa eficiência, porque a eficiência tem que ser do processo, quer dizer, a eficiência tem que ser da garantia do cidadão, que é o processo. A eficiência não é tão somente da decisão judicial. Além disso, assim como eu fiz quando eu tratei do artigo 7º, eu trouxe aqui para o artigo 8º também algumas lições dos professores Lúcio Delfino e Glauco Gumerato Ramos, num CPC comentado editado pela editora Luauri, e eu considero importantes essas lições porque elas trazem algumas críticas a esse artigo 8º. Eles dizem o seguinte: pretende esse artigo fazer do juiz um administrador do problema entre terceiros, que poderá, embora não deva, se cônscio da sua missão, atuar com mão de ferro em prol do fim social e do bem comum, dimensionados pelo seu subjetivismo buscador da promoção da dignidade da pessoa humana. Veja, isso aqui eu selecionei obviamente um pequeno trecho, eles aprofundam mais essa crítica e eles fazem essa crítica justamente baseados na ideia do garantismo processual, né, que é como o processo está estabelecido na Constituição, processo como garantia, justamente porque esse artigo 8º ele pode colocar o juiz numa posição de protagonismo, quer dizer, se o juiz, a partir do processo, tem que perseguir fins sociais, exigências do bem comum e promoção da dignidade da pessoa humana, e nós não sabemos muito bem o que é fim social, o que é exigência do bem comum e nem o que é dignidade da pessoa humana, isso pode abrir um alto portão para o subjetivismo do juiz aí, e aí o juiz pode se colocar numa posição de buscador, né, de perseguidor dessa verdade que é dele, de promoção da dignidade da pessoa humana. E isso pode conflitar com as garantias processuais de natureza fundamental. Por isso que esse artigo 8º precisa ser interpretado de forma muito cuidadosa, né? Há até quem possa defender aqui a inconstitucionalidade desse artigo 8º, justamente porque ele vai de encontro, ele colide em algumas passagens aí com a forma como a Constituição estabeleceu o processo, porque ele dá a impressão aqui no artigo 8º que o processo é um instrumento do juiz para promover fins sociais, exigências do bem comum e dignidade da pessoa humana, ao passo que na Constituição o processo é estabelecido como uma garantia do cidadão e não um instrumento do juiz. Ok? Era isso o que eu tinha para falar sobre o artigo 8º. Nós vamos nos ver no próximo vídeo, né? Vamos tratar aí sobre o artigo 9º e sobre o contraditório, é um artigo essencial do CPC de 2015. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações e nos vemos na próxima. Até mais!